Olá, eu me chamo Raíza, eu sou esposa do Christian, mãe do Estevão de 3 anos, do Natan de 2 anos e agora esperando o terceiro bebê, uma menininha. Querida aluna do curso Experiência do Lar, seja bem-vinda à aula 4 desse curso. Aqui nós já vimos sobre dignidade e santidade do lar, sobre o princípio da mesa, sobre o princípio da honra e hoje nós vamos falar sobre o princípio do também. Mas antes, vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo privilégio de poder aprender um pouco mais do que o Senhor tem para nos falar. Eu te peço, Senhor, concentração, que as nossas mentes e os nossos corações estejam atentos e ligados em tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor tem liberdade. Te consagramos esse momento. Em nome de Jesus, amém. O objetivo do princípio do também é equipar você, é dar consciência a mim e a você acerca da herança a ser transmitida. A herança ela deve penetrar no nosso caráter e assim a gente pode obedecer a palavra. O melhor exemplo que a gente tem na Bíblia é Abraão, mas eu já te conto a história dele. Antes, eu queria te ajudar a diferenciar a instrução de princípio. A instrução e o princípio, eles são verdades. A diferença é que a instrução, você não precisa pensar muito. Você só precisa seguir e você vai chegar a um resultado. Como uma receita de bolo, por exemplo. A gente coloca os ingredientes e no final, um bolo vai surgir. Mas, se eu tentar pegar a receita de bolo e tentar instalar um software ou fazer uma outra coisa, tocar uma música, eu não vou conseguir, porque essa instrução é específica para o bolo surgir. Já o princípio, eu posso aplicar em qualquer área da minha vida, como por exemplo, o princípio da semeadura. Jesus ele nos ensina que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E uma regra de agronomia pode ser aplicada em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, se eu faço uma aplicação financeira, no final eu vou colher os juros dessa aplicação financeira. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Mas se eu não trabalhar o mês todo e esperar que de repente o pão apareça na minha mesa, bem, eu vou colher aquilo que eu plantei. O princípio do também, ele nos confronta sobre a atitude de ficar no meio do caminho, achar que ser mediana está bom. Você costuma pensar assim? Desse jeito já tá bom. Isso aqui serve? Se esses pensamentos vêm à sua mente sempre que você faz algo, você executa uma missão, é possível que você não esteja cumprindo o princípio do também. Deixa eu te contar um pouquinho sobre a história de Abraão, relatada em Gênesis 24, do versículo 10 ao 26. Abraão estava velho e ele precisava perpetuar a sua família, ele recebeu uma promessa, mas seu filho Isaac ainda não era casado. E ele precisava conseguir uma esposa para o seu filho. Então ele mandou seu servo Eliezer ir buscar uma esposa no meio do povo dele, da família dele, e não as mulheres cananeias. Abraão viu que as mulheres cananeias não tinham os princípios que a sua família já trazia, que já era ensinado de berço aos seus familiares. Então, pensa a responsabilidade de Eliezer em encontrar a tão sonhada esposa para o seu filho, para Isaac. Não tinha GPS, não tinha pesquisa do Google. Como que ele ia achar a família de Abraão e ainda ia achar uma esposa para Isaac? Pois ele conversou com Deus e falou: Senhor, aquela mulher que me oferecer água e ainda oferecer para os meus camelos, para a tripulação toda que caminharam 10 dias no deserto, essa vai ser escolhida. Eliezer pensou que uma mulher que não era mediana, que fazia além daquilo que era pedido, essa mulher tinha caráter. Foi quando ele chegou e no horário onde todas as mulheres retiravam água para sua família, ele observou uma jovem que ele pediu água para ela. E se fosse hoje, o que a gente talvez falaria?
olha o seu tamanho, moço. Olha os teus braços, pegue você, isso é pesado. Não sei o que a gente falaria. Mas essa mulher olhou além. Essa jovem que estava levando água para sua família, falou assim, eu lhe dou água. Ofereceu água. E além disso, e para os seus camelos também. Bem, esses camelos deviam estar com sede. Mais ou menos uns 200 litros de água para os camelos ela teve que retirar. Essa mulher foi acima da média. Essa mulher não mediu, não estava na agenda dela, não estava nos compromissos dela, mas ela viu aquilo como uma oportunidade. Ela tampouco ia saber o que a esperava em seguida. Mas essa mulher foi além. E ele pensou, é essa. E o Senhor respondeu a sua oração. Será que nós estamos sendo assim, saindo da média? A herança que Abraão queria passar incluía fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade com Deus. O princípio do também nos seus hábitos diários, no seu lar, no seu trabalho, no seu falar. Eu vou ler um versículo bíblico que se encontra em Colossenses 3, do 23 ao 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando preparar a mesa do café, coloque flores também. Quando você lavar e secar suas roupas, dobre-as também. Quando tomar banho, deixe o banheiro limpo também. Quando lavar os pratos, seque-os também. Os versículos a seguir, que eu vou ler para você, no seu livro aí ele está na página 52 e no livro antigo está na página 36, você pode acompanhar. Enquanto eu leio, eu escolhi um deles, eu gostaria que você confrontasse os seus obstáculos, que você se avaliasse. Esses versículos eles se referem aos resultados de alguém preguiçoso e procrastinador. E isso é o oposto do princípio do também. As escrituras elas usam o termo preguiçoso para uma pessoa procrastinadora, ou seja, que deixa tudo para depois. Eu vou ler para você e eu gostaria que você refletisse. 24, do 30 ao 34, Provérbios. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e eu aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Eu lembro que quando eu fiz o curso, eu fiquei um pouco envergonhada, porque eu tenho certeza que a sua vida, assim como a minha vida não é fácil, eu tenho crianças pequenas e o dia a dia é muito difícil. E aí eu percebi, porque é uma linha tênue, eu percebi que eu comecei a falar, eu não dou conta, eu tô com criança pequena, eu não dou conta, eu não posso isso. E realmente tem dia que não é fácil. Mas essa escritura me confrontou. E aquilo que eu pudesse fazer como o meu máximo, aquilo que eu pudesse ir além, eu ia fazer. Então são coisas pequenininhas que eu faço durante o meu dia. Por exemplo, eu não durmo deixando louça na pia. Eu posso estar cansada, pode ter uma pilha, mas isso me ajuda, eu acordo, a pia sorri para mim. São pequenas coisas que me ajudam a manter uma rotina de organização, de limpeza, traz uma paz para o meu coração. E aí eu não tenho aquele peso, aquele sentimento, e aí? É porque eu realmente não dei conta ou eu me escorei na minha realidade? Então, que você se sinta confrontada, mas também incentivada a ir além, a sair do básico, a sempre dar um passo adiante, a andar a segunda milha.
E agora, vamos ver um pouquinho na prática? Olá, querida amiga, eu sou a Prof. Dai e eu vim compartilhar com vocês algumas coisas práticas sobre o princípio que vocês aprenderam hoje, o princípio do também. Vocês estão vendo essa bela mesa? Então, nós fizemos essa mesa para exemplificar a história de Rebeca. Lembra que vocês escutaram sobre ser generosa, hospitaleira e educada? Então, ela foi escolhida por causa desses detalhes. Vamos aprender juntas? Lembra que anteriormente eu falei para vocês que nós íamos juntos ver alguns detalhes do que nós poderíamos mudar na nossa vida e na nossa casa? Então, um desses pequenos hábitos pode ser pequenos detalhes que você coloca à mesa, como essa vela, que não precisa ser de verdade, pode ser de LED. Olha que bonitinha que ela fica. Ou um pequeno vaso, aqueles vasos que você compra de flores artificiais, você não vai gastar quase nada. E assim você vai estar sendo hospitaleira, generosa e gentil com aqueles que você vai receber. Ainda falando de mudanças de hábitos com o princípio do também, como vimos à mesa colocando pequenas velas de LED, podemos ver também essa mudança quando tiramos nossas toalhas do varal, dobramos e as guardamos. Isso vai evitar a procrastinação na nossa vida e os nossos filhos nos observando vão levar para suas vidas esse legado. E aí, Dai, conta pra gente então essa parte de culinária, essa parte prática, o que você pode compartilhar com a gente? Então, meninas, nós vimos também no nosso princípio que nós temos que ser máximas, não é? Então, aqui na culinária, nós também conseguimos ver isso. Quando nós compramos as nossas frutas, nós temos que lavá-las e guardá-las. Nós podemos fazer um aproveitamento de todos os alimentos. Isso nós vamos estar investindo na vida do nosso filho, que não precisa ter perca de alimentos, ou seja, nossa provisão sempre vai acontecer. Nós vamos passar para vocês a receita de um tomatinho bem fácil, que vai dar para vocês utilizarem em 4 receitas, não é? Isso aí, conta pra gente. Então vamos lá. Vocês vão pegar bandejinhas de tomatinho cereja, vão colocar numa travessa da sua escolha, com vários temperinhos. Coloque 30 minutos no forno e depois você pode utilizar para 4 receitas. Você pode utilizar para tapioca, você pode utilizar para algo no prato principal, para uma salada ou ainda para você colocar em pequenas torradas ou pãezinhos. Como você pode fazer para armazenar? Você pode armazenar em pequenos potes de vidro para ficar bonito na sua mesa, pequenos potinhos para congelar ou ainda, se você quiser, fazer várias marmitas utilizando tudo aquilo que você preparou ou no jantar ou no almoço. Dai, tira uma dúvida. Esse tomate é puro ou você temperou com alguma coisa? Não, a gente pode colocar azeite, nós podemos colocar vários temperos da sua escolha e assim você vai ensinando os seus filhos, enquanto estiver organizando, eles vão aprendendo tudo isso que é o legado, tudo aquilo que o princípio do também pode trazer para a nossa vida. Ainda algo muito importante, quando você comprar suas verduras, Raíza, no mercado, você pode lavá-las antes de guardar. Isso é importante também você passar para o seu filho. É uma dica, hein? E esse suco, Dai, pra que serve? A gente tomar um pouquinho? Pode tomar um pouquinho. Mas esse suco foi preparado, sabe para quem? Para o nosso marido. E você pode estar honrando a vida dele e também utilizando o princípio do também quando você vai recebê-lo. Lembra lá de Rebeca? Ela foi cordial. Nós também podemos ser cordiais e hospitaleiros com o nosso marido. Receba ele não só com um abraço, mas também com um beijo. Que amor, que bom. Obrigada, Dai. Queridas alunas, nós estamos terminando mais uma aula hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e se divertido conosco. Mas eu vou deixar um recado muito importante para vocês. Este princípio tem que ser passado adiante. E como nós podemos passar adiante? Passar adiante na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos filhos e deixando sempre de exemplo o que a gente pode fazer de melhor. Lembre-se, seja máxima naquilo que você faz, faça com amor, faça pensando no outro, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Este princípio é algo que tem que ficar gravado no seu coração. Tudo tem que ser feito também. Então vamos orar?
Senhor, muito obrigado, Deus, por essa aula tão linda, tão especial, Deus, que o Senhor venha gravar nos nossos corações a importância do princípio do também, que o Seu Espírito Santo possa estar nos lembrando, ó Deus, que o fazer a mais, o fazer melhor, nós estaremos obedecendo e agradando a Ti. Que o Senhor fique conosco, nos lembrando todos os dias que temos que ser obedientes a Ti, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.